Então, vamos entrando, vamos chegando. Eu vou pedir para vocês pegarem um papel e uma caneta. E eu não sei se vocês têm calculadora, porque a gente vai fazer conta também. Ah, peguei vocês, hein? Ninguém gosta de mexer com matemática, nada. Foi uma pegadinha aqui. Mas é uma conta fácil. Papel, caneta, calculadora, tá bom? E a gente vai começar. Então, sejam todas bem-vindas. Vamos equilibrar aqui vida pessoal e empresarial. Hoje eu estava fazendo uma reflexão que a chave do negócio, do, pro- quando você tem um problema, a virada de chave não é nem encontrar a solução, é encontrar a causa do problema, porque a solução ela vem de forma automática. Então, gravem isso, porque assim, muitas vezes a gente fica assim, ah, meu Deus, o que que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Quando, na verdade, a gente tem que entender por que que eu cheguei naquele problema. É como se a gente estivesse com uma dor, uma doença, e enquanto você não descobre o que causou aquela doença, você vai tomando remédio para o quê? Remediar. Então, eu sempre tomo remédio para dor de cabeça, a dor de cabeça passa, daí a pouco ela volta. Eu tomo remédio, ela passa, ela volta. Se eu consigo entender a origem da minha dor de cabeça, eu consigo evitar que isso se repita. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente vai seguir hoje. Porque quando a gente não pensa na causa e a gente está sempre cuidando das remediações, os problemas vão sempre se repetindo. E a gente não consegue sair disso. E aí vira um ciclo vicioso, não um ciclo virtuoso. Vamos lá, passar. Aí o problema é que eu não consigo passar. Ah, consegui. Passou. Então, eu quero ouvir de vocês, quem quiser participar, quais são os principais desafios hoje que vocês enfrentam hoje, assim? Qual que é a maior angústia? Eu estou sempre pagando conta atrasada, ou então estou com um sentimento de culpa porque eu estou sempre no trabalho e não estou conseguindo dar conta da família. Eu não tenho vida social, ou então minha saúde não está boa porque eu não tenho tempo para cuidar disso. Quais são os principais desafios de vocês hoje? Vocês também têm qual que é a expectativa de vocês? Hoje vocês olharam lá e falaram assim, ó, gestão do tempo, interessante, vou participar. Por quê? Queria saber. Tem alguém no chat falando alguma coisa? Então, tô dando uma olhadinha aqui. Ó, a Bia Barros falou, sentimento de dívida. Sempre tem a sensação que não estou sendo produtiva, que não estou rendendo, que estou com pendência. Ser eu presa, sozinha por enquanto, disse a Verônica. A Beth, multiplicar o tempo. Que mais, gente? A Creuzinete, gestão de tempo. Gestão de tempo é o que que eu faço primeiro, né? Seria isso, né? Como é que eu defino prioridades? Acho que seria esse um desafio aí, né? Como é que eu faço? O que que eu Ah, faço primeiro? Eu tenho tantas coisas para fazer primeiro, eu não sei por onde começar. Eu acho que é mais ou menos isso. perfeito. Vai lá, a Mônica tá com a mão levantada. Ela é a nossa embaixadora aqui do estímulo. Conta pra Oi, gente. Mônica. Olá, tudo bem? Eu Tudo vim bem? para essa live, né, porque eu sei que eu vou aprender muito com você e essa é realmente um dos problemas que as empreendedoras tanto falam, né? É não dar tempo, tem muita coisa para fazer, né? Então eu quero aprender para mim poder repassar para elas. Eu não sou, não vou dizer que eu sou boa nisso, não, mas eu me esforço assim em fazer sempre uma agenda, né? Tá sempre agendando tudo. Mas eu sei que também vou tirar muito proveito para a minha vida pessoal aqui. Por isso que estou aqui. Ai, muito bom. Quando a gente fala de gestão do tempo, ela engloba toda a nossa vida, né? A partir do momento que a gente consegue gerir isso, a gente faz todo o resto, porque a gente sai do fogo, da fogueira, a gente consegue pensar de forma estratégica. Eu consigo sair da operação e pensar em aumentar o faturamento, em aumentar, expandir minha empresa. Porque esse é o pensamento que a gente tem que ter. Eu consigo pensar melhor na minha família, pensar nas atividades que eu tenho que fazer em casa, para mim, na minha saúde.
E aí você entra num ciclo muito, muito virtuoso, né? Muito produtivo. Porque a hora que você sai desse furacão, você entra num ciclo muito, não de ocupação, mas de produção. Você está produzindo e não simplesmente só ocupada. E aí, o que que eu quero propor para vocês? A gente vai fazer um teste. é, e se quem puder participar, papel e caneta, porque eu vou pedir para vocês colocarem um número e aí vocês não precisam copiar o enunciado, depois a gente vai mandar para vocês, mas é importante, quem puder fazer esse teste, porque eu quero que cada uma, por mais que a gente esteja fazendo uma mentoria em grupo, eu tentei trazer esse teste para que seja personalizado, para que no resultado do teste da Mônica, da Ana, da, da Beth, de todas, de cada um de vocês, vocês consigam ver o que é a situação de vocês hoje? Qual a situação que eu estou hoje? Então, bora fazer o teste? Tá todo mundo com Bora. papel? Ó, vamos lá. Deixa eu tirar aqui para eu conseguir ler. A O que que a gente, gente vai a gente fazer? Oi. Desculpa, não, eu ia só fazer um comentário que aqui a gente fala e é na prática mesmo. Eu comentei no comecinho, não sei quem que já estava, que essa é a segunda mentoria da nossa trilha de gestão de tempo. E aí na primeira a Shirley trouxe a parte teórica, que ficou gravada também, quem quiser assistir, quem não conseguiu ver, a gente manda o link. E agora é mão na massa. Então, todo mundo bora lá. Eu já tô aqui, ó, com o meu bloquinho e a minha caneta. Porque assim, na primeira mentoria, a gente falou sobre 8 dicas sobre gestão do tempo. Então, a gente passou mais ou menos quatro dicas pessoais e 4 relacionadas profissional. E foi uma pincelada mesmo, a gente foi passando sobre tudo, deu uma visão geral sobre processo, sobre a importância de desenhar processos na empresa, a importância de fazer atividade física, de se alimentar bem. Passamos por tudo. E porque essa foi uma aula de introdução para o que a gente vai ter que fazer na prática. E aí, essa aula de hoje, na aula passada, muitas pessoas falaram assim: ah, mas senti falta de um exercício, porque como é que eu vou colocar em prática? Né? Então, essa aula, sim, é um exercício, porque eu quero que vocês entendam que situação que vocês estão hoje, porque uma coisa é a gente falar assim: poxa, eu não tenho tempo para nada. Mas tá, vamos lá, mas o que exatamente? O que você anda fazendo exatamente? Onde você está dedicando o seu tempo? E aí, esse teste é para a gente encontrar a situação atual, o ponto A, para a gente poder caminhar para o ponto B. Então, esse é o ponto principal. Não, por mais que a gente entenda que a gente precise melhorar, a gente tem que entender onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, a gente vai fazer esse teste, ele funciona assim. São 18 afirmações, e vocês vão responder do 1 ao 5, sendo 1 nunca e o 5 sempre. O 2 é raramente, 3 às vezes e 4 quase sempre. Vocês estão conseguindo ler aqui o do 1 ao 5? Está todo mundo conseguindo ler? Eu tô aqui. Faz um Esse aqui, ó, joinha 1 aí. nunca, 2 raramente, 3 às vezes, 4 quase sempre, 5 sempre. A O Mônica, pessoal acho tá que falando que sim. sempre, tá. Então, agora a gente vai fazer juntas, tá bom? O primeiro, eu vou lendo e vocês vão colocando ali o númerozinho correspondente ao que vocês fazem, tá? Se eu nunca faço isso, eu coloco 1. Se eu sempre estou fazendo isso, eu coloco 5. E aí, vocês classificam aí entre o 1 e o 5, de acordo com o que vocês fazem no dia a dia. Esse teste, podem ser bem sinceros, porque vão ser de vocês. Você pode Porque depois repetir a para mim, gente por favor, só a numeração, o valor da numeração, por gentileza, que eu estou no celular aqui. Por favor. Você vai classificar cada frase que eu ler do 1 ao 5. Vamos lá. O 1 é nunca. Nunca faço isso. O 2 é faço, mas raramente, muito raro, raramente. 3, às vezes. 4, quase sempre. E o 5 é sempre, sempre. Toda vez eu estou fazendo isso. E aí agora eu vou ler para vocês. Posso começar? 1.
Costumo ir a eventos, festas ou cursos, mesmo sem ter muita vontade, para agradar meu chefe, meus amigos ou família? 2. Eu vou seguir mais ou menos esse intervalo. Se vocês falarem que precisa pensar um pouco mais, eu espero um pouco mais. 2. Não consigo realizar tudo o que me propus fazer no dia e preciso fazer hora extra ou levar trabalho para casa ou ainda ficar até mais tarde em home office ou na empresa. Se você nunca faz isso, coloque um. Sempre faço isso, está sendo uma coisa repetitiva na minha vida, coloque o 5. Às vezes, o 3. Quando recebo um novo e-mail, uma mensagem de WhatsApp, uma notificação, costumo dar aquela olhadinha para checar o conteúdo? Estou lá fazendo minhas coisas, mas notificou. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Eu tenho esse hábito? 4. Costumo visitar com regularidade pessoas relevantes em minha vida, como amigos, parentes, filhos. Posso ir seguindo? 5. É comum aparecer problemas inesperados no meu dia? Eu não estou vendo todas as carinhas, mas eu tenho certeza que vocês estão assim. É comum? 6. Assumo compromissos com outras pessoas ou aceito novas posições na empresa, mesmo que eu não goste muito da nova atividade, se for para aumentar meus rendimentos ou obter uma promoção? Então, se você não está trabalhando para uma empresa, se você tem a sua própria empresa, eu presa, né? É o primeiro, assumo compromissos com outras pessoas. Então, é a mesma coisa. Ou eu assumo compromisso com outras pessoas, ou eu aceito novas posições numa empresa, mesmo que eu não goste muito. Se for para aumentar meu rendimento ou obter uma promoção, se for, né? O 7, tem um tempo definido para dedicar a mim mesma e nele posso fazer o que eu quiser? Na aula passada eu falei o poder do fazer nada, sem culpa. Coloca lá, fazer nada, nada. Eu tenho esse tempo definido? Fala a verdade, hein, gente? Eu tô vendo, tô com uma câmera aí. Cadê o tempo definido para fazer o que eu quero? A gente faz tudo para os outros, para os filhos, tudo. Para a gente mesmo. Mas tudo bem, não quero interferir aí nas numerações. Vou ficar quieto. 8. Costumo deixar de fazer relatórios, imposto de renda, compra de Natal, estudar para a prova e outras tarefas perto do prazo de entrega. Então, sexta-feira, sei lá, é o último dia para tal coisa. Aí na quinta eu faço, na sexta eu faço. Costumo fazer isso? 9. Nos dias de descanso, costumo passar boa parte do dia assistindo televisão, jogando, né? Tem gente que gosta de videogame, ou acessando a internet. Outro dia eu estava pesquisando o TikTok para ver essa rede social, como funciona. Passei 2 horas num piscar de olhos. É um perigo. É um perigo. Porque ela não é que ela é ruim, ela é boa demais. Ela tem um assunto bom atrás do outro, porque o algoritmo te leva. Eu adoro ver processo jurídico, eu gosto de ver essas coisas. Gente, e aí vem os processos jurídicos, assim, as situações. Eu amo. 2 horas, em 2 minutos. Até que Alguém? foi pouco, porque o TikTok é interessante justamente por isso, o algoritmo te leva, e aí você começa a ver o caso do P. Diddy, ver uma outra fofoquinha, isso te relaxa, porque você abstrai do seu dia a dia, e quando você vai ver, você não dormiu ainda e está lá no TikTok, é um vício, É, uma baita perigo, fuga também, né? Baita é fuga. um problema sério. Mas a gente vai Eu cuidar disso gosto tudo. também, viu, Shirley, de ver os processos jurídicos. Adoro. Então, gente, tá vendo?
isso é interessante, porque a gente também reconhece que há certas coisas que a gente faz que não deveria fazer. E identificar isso, gente, é uma dádiva, tá? Porque a pior coisa é a gente continuar fazendo coisas que a gente não tem noção dos resultados que a gente está colhendo, porque a gente não sabe de onde está vindo. Então, é difícil, mas é maravilhoso, é libertador, esses reconhecimentos, porque é o começo de muitas coisas. Vamos para ops, o 10. O 10, como eu estou com a tela aberta, eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Você consegue ver, Lina? Eu consigo. Quer que eu leia aqui? Eu quero, porque tem um negócio em cima para mim. Por favor. Beleza. Então, faço um planejamento por escrito de tudo que preciso fazer durante a minha semana. É até Tenho fácil, lá né? O minha problema listinha de é a gente tarefas. cumprir. O problema é cumprir. E assim, tem um pulo do gato aí, né? Será que tudo que eu quero, todas as atividades que eu estou fazendo são de fato importantes? É isso que a gente vai ajudar a definir isso hoje. 11. Posso afirmar que estou conseguindo realizar tudo o que gostaria em minha vida e que o tempo está passando na realidade correta? No meu eu colocaria às vezes, assim, às vezes acontece, às vezes não, assim, dá umas oscilações brutas. Dependendo da época que eu faço esse teste aqui, vai do 1 ao 5 facinho. É, o 12. Costumo participar de reuniões sem saber direito o conteúdo, por que que eu devo participar, ou a que resultado aquele encontro pode me levar? Eu vou tomar um café com alguém, nem sei por quê. De repente, estou numa reunião que eu nem sei o que eu estou fazendo ali. Costumo fazer isso, gente? Hum, Essas perguntas são danadinhas. 13. Consigo melhores resultados e me sinto mais produtivo quando estou sob pressão ou com prazo curto? Tem gente que funciona assim, né? 14. Quando quero alguma coisa, acho que eu deixo. Quando quero alguma coisa, deixo esse objetivo por escrito, estabeleço o prazo em minha agenda, monitoro os resultados obtidos e o comparo com os esperados. Eu faço todo um planejamento do que eu quero, como eu vou atingir esse objetivo, quando que eu vou atingir esse objetivo, eu vou monitorando se eu estou atrasado ou não. O 15. Leio muitos e-mails desnecessários ou redes sociais com piadas, que é aquele caso lá, né? Meme, corrente, propaganda, apresentações, stories no Instagram, produto, roupa, que eu fico olhando. Às vezes eu encho o carrinho. Eu sou Nossa, meu marido me adora, né? Que eu não gasto nada. Eu encho o carrinho, aí quando eu encho o carrinho, eu fico satisfeita, eu desisto. Desisto da compra. Eu faço isso. Sou a louca do encher o carrinho. 16. Estive atrasado com minhas tarefas ou reuniões nas últimas semanas? 17. Faço esporte com regularidade, me alimento de forma adequada e tenho o lazer que gostaria? Maravilhosa essa frase, né? Vamos chegar lá. 18. É comum reduzir meu horário de almoço ou até mesmo comer enquanto trabalho para concluir um projeto ou tarefa? Ou, no meu caso, eu já deixei muitas vezes de almoçar. 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, quando eu vi, não almocei. Eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu achava que era perda de tempo almoçar. Eu tinha que resolver tudo rápido para ir embora, sei lá, eu tinha essa coisa aqui. Será fogo. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo um teste de gestão do tempo, depois a gente vai mandar para vocês, mas não fica triste, não, porque eu vou explicar os resultados, tudo bonitinho, e vai ser também muito clareador para quem não fez o teste. E quem está fazendo o teste vai conseguir ter a resposta de como cada um de vocês está hoje, tá? Não gosto nada de Então, pacote, copiar isso.
Dali Leite, tá falando com a gente? Tem 4. Acho que foi sem querer. Tá. Então, nós fizemos aqui do 1 ao 18. Todo mundo fez? Quer que leia algum de novo? Tudo certinho? Colocaram os números? Agora, o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão pegar essas perguntas aqui, ó. Conjunto A, tá? A pergunta 1, 3, 6, 9, 12 e 15, e vão colocar os valores aqui e vão somar. Depois vocês vão pegar o conjunto B, vão pegar essas perguntas aqui, 4, 7, 10, 11, 14, 17, vão colocar o valor na frente de cada uma e vão fazer a soma. E no conjunto C, vocês vão pegar a pergunta 2, 5, 8, 13, 16 e 18, vai colocar o valor que vocês colocaram para cada perguntinha e vai somar. Quem chegou agora, se quiser olhar aqui no slide e fazer e preencher os números, sendo 1 nunca, 2 raramente, 3 às vezes, 4 quase sempre e 5 sempre. E aí coloca aqui na frente de cada perguntinha o número correspondente, pode fazer. E aí depois faz aqui a atividade da soma. Boa. E meninas, quem tá no celular ou mesmo no computador, a gente consegue dar um zoom na tela. Então, se você quiser aumentar a sua tela para ficar só na parte do conjunto, porque eu, por exemplo, escrevi aqui, eita, aqui não vai dar para ver por causa do fundo, mas eu escrevi aqui meus Dá pra ver. números, e aí agora eu vou circulando o A, o B, o C, fica mais fácil de somar. Só que aí eu dei um zoom na minha tela também, dá para dar ou com a mão ou no computador aí para dica para quem tá fazendo. Quem for terminando, coloca aquele joinha para a gente saber. Aí vocês vão pegar a soma do A, do B e do C e vão calcular o total geral. Quanto que deu isso? O total do A mais o total do B mais o total do C, vocês vão calcular um valor aqui de soma. Porque o que que a gente vai fazer? Eu vou revelar depois 3 esferas para vocês saberem o percentual de tempo que vocês estão gastando com cada conjunto. Para vocês entenderem como que está hoje a sua situação de gestão do tempo, onde que você está dedicando mais tempo. São 3 esferas. A esfera da urgência, a esfera da importância e a esfera das circunstâncias. Cada um corresponde a uma esfera, e a gente vai entender qual que é o percentual que vocês estão dedicando o seu tempo para cada esfera. E a gente vai interpretar essas esferas, e aí nessa próxima segunda parte da aula a gente vai definir
aí as atividades que vocês vão fazer aí durante a semana, para otimizar o tempo, que eu tenho certeza que vocês vão ganhar tempo. Depois que vocês entenderem o que é importante, o que é circunstância, o que é urgente. Mônica, terminou? Terminei, é para somar todos os pontos, né? Aí, Só, ó, tá vendo? aí depois, Você já achou o total do A, você já achou o total do B, já achou o total do C. sim, Você sabe o que é A, o que é B, o que é C? Você consegue saber? sim, Tá, deixa esses números aí. Agora você vai achar o total geral, que é a soma do A sim. mais o B mais o C. Aí, e aqui embaixo, você vai pegar o total do A e dividir pelo total geral e multiplicar por 100. Isso vai ser o seu percentual desse A, dessa esfera. A dividido pelo total vezes 100. Primeiro você pega o A A, pega o vezes total do A e divide pelo total geral, a soma dos três. tá. Aí agora, dividiu, vai dar 0,20, 30, alguma coisa assim. Aí você multiplica por 100. A Mônica está fazendo, está rindo. Acho que a situação está boa. Você não sabe qual que é a esfera? Vai que é só da importância. Que eu ainda estou somando aqui. Tá bom. Não tem problema. Hoje é muito importante a gente definir a situação que vocês estão hoje, porque só assim a gente vai só identificando onde que eu tô para eu saber para onde que eu vou. Senão fica igual aquele. Eu sou mineira, né? Fica assim, onde que eu tô, para onde que eu vou? Não tem um negócio assim. Se eu não sei onde que eu tô e nem para onde eu vou, como é que eu vou fazer, né? Qualquer vento vai me levar para qualquer lugar, né? Então, não. Tomada de consciência vai ser é a virada de chave, assim. Aí eu falo, né? Quando a gente vai no médico, que enquanto ele não descobre a causa daquilo ali, é uma agonia, porque você vai testando várias coisas na sua vida, né? E vai perdendo tempo, porque se você não sabe o que está acontecendo, amanhã, hoje apaguei um incêndio, aí mês que vem estou apagando um outro, aí de novo, aí voltou aquele problema, aquela contratação mal feita que eu fiz, aí mandei embora, aí contratei de novo, mesmo problema. Então, se eu não consigo identificar isso, tomar essa consciência, peraí, calma, para tudo, para o mundo. Deixa eu entender aqui o que está acontecendo para corrigir. Aí, de fato, a gente consegue. Porque senão a gente tem suposições e a gente deixa para pensar na hora que está acontecendo. Aí não é legal. Porque aí você está ali na hora do. Ah, não, não vou apagar esse incêndio porque eu sou dona da empresa, eu estou pensando na estratégia. Não, eu vou apagar o incêndio. Não, eu vou substituir um funcionário que faltou, né? Vou levar meu filho no colégio, vou levar meu filho no médico, eu vou cuidar das coisas que estão acontecendo. Então, não é nessa hora que a gente vai tomar essa consciência. O grande pulo do gato é entender a causa e não a solução do problema. A solução é automática. Quando eu sei a causa, eu já sei, eu já estou resolvendo. E a mais difícil é identificar a causa. Vou deixar mais um tempinho aqui, que eu quero que vocês terminem. Vou dar uma olhadinha no chat. A Cibele fala, né? Tem um filho de 2 anos e nunca mais conseguiu cumprir toda a agenda. Só pergunta tensa. Tô adorando o chat. Ó, tem gente que já Isso terminou é aqui. mágica, Oi? isso é mágica. Por quê?
Descobrir nossos pensamentos, Você vai estava na descobrir a nossa primeira, vida, Mônica? vai descobrir a nossa vida, né? Oh, Isso é você estava na terrível. primeira aula? É, eu não estava. Ah, então, o pessoal falava assim, ela está aqui com uma câmera escondida na minha casa, porque eu falava assim, porque assim, eu também passava por isso, eu também passo por isso. Mas Imagina, só as perguntas são bem provocadoras. provocador. A outra aqui, a Ana Paula, minha meta está acelerada, acabei somando o A e já multipliquei por 100 e depois... Olha aí, tá vendo, gente? Só aí a gente já identificou já vários, né? Isso aí fica para vocês refletirem. Eu não estou aqui para falar nada. Eu falo de mim, eu falo que fico no TikTok, eu faço um monte de coisa também. Eu tive bastante. Enquanto vocês estão somando aí, eu vou falando. Mas tem gente que não consegue, né? Tem gente que precisa se concentrar para fazer. Mas quando o meu filho nasceu, eu era trainee ainda de uma grande empresa. Então, foi bem desafiador para mim na época. E uma das coisas que me ajudou muito é assim, engraçado, né? Eu continuava fazendo as mesmas atividades na empresa, mas quando ele nasceu, eu não me dava ao luxo de deixar nada para depois. Se eu tinha que mandar um e-mail, eu mandava. Se eu tinha que falar com alguém, eu falava, por quê? Eu não queria levar trabalho para casa. E eu comecei a desenvolver algo dentro de mim, assim, isso aqui tem a ver com o meu trabalho? Não, então eu não vou fazer. Isso aqui tem a ver com meu filho? Então não vou fazer. E eu vou passar para vocês esses tipos de perguntas interessantes que vocês vão poder usar no dia a dia para não ficar se enfiando em um monte de tarefa, em coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Então, por isso que é importante essa atividade de teste aqui, porque vocês vão ver depois na próxima etapa, né, na próxima segunda parte dessa aula, como que a gente vai conseguir focar e priorizar aquilo que é só importante e diminuir esse fogo, deixar só o incêndio ali, uma pequenininha coisa que é fácil de apagar, assim, porque o imprevisto a gente não tem como, né? Tem coisas que não são do nosso alcance, não dependem da gente. Pode acontecer. E se acontecer, eu vou cuidar, mas sem peso, né? Sem mais cabelo branco, sem mais estresse. Mas aí é legal isso aqui. Isso aqui é pergunta provocativa. Quem que fez? A Ana Paula, né? Que fez as perguntas toda aceleradas lá. Você já conseguiu fazer? Ó, a Ana Paula conseguiu fazer? Então, vocês têm agora o total geral. Vocês vão pegar agora cada totalzinho de cada letra e vão dividir pelo total geral. Então, vou pegar aqui o exemplo da Ana Paula. A Ana Paula, o A é 17. Então, ela vai pegar o 17 e dividir por 53. Bom, vou usar seu exemplo, tá, Ana Paula? Você acabou. Ó, 17 dividir por 53, que é o meu total geral. Deu 0,32. Eu vou multiplicar por 100. Então, a minha esfera A deu 32%. Vocês vão escrever. Aí eu vou pegar lá o total do B, deu 12. Eu vou dividir por 53. Deu 0,22. Eu vou multiplicar por 100. Então, a minha esfera B deu 22%. Vocês podem arredondar, 23. A soma dos três vai dar 100, porque é o tempo total, 100%. O C deu 24, vou dividir por 53, deu 0,45, e vou multiplicar por 100, deu 45%. Então, isso vai dar, é meio que a gente dividiu o tempo de vocês em 3 esferas, e a gente está encontrando aqui qual que é a esfera que eu estou dedicando mais tempo, e aquela que eu estou dedicando menos tempo. Então, eu estou 20% numa, 30% na outra e 50% na outra. Certinho? Posso continuar mais um tempinho? Não tem problema, tá, gente? Hoje a gente dedicou para isso. Acho que pode seguir, Cira. Eu Tá. achei que Quem foi não conseguir fazer, não tem problema, depois faz em casa, com calma também, refaz, não faz mal.
Então, agora, a gente vai para a definição das esferas, o resultado desse teste. Foi. Deixa eu sair daqui. A esfera A é a esfera da urgência. A esfera B é a do que é importante. E a esfera C são as circunstâncias. O que é cada esfera? A gente vai entrar agora, eu fiz aqui os slides para a gente, eu vou falar, mas vai ter o slide também. Vamos começar da esfera da importância. Deixa eu colocar aqui. A urgente, ela é assim. Pera, eu vou fazer aqui. A esfera da importância, elas são as tarefas que trazem resultados bons no curto, no médio e no longo prazo. Deixa eu colocar um óculos aqui. Vou ler agora. Indicam, assim, alguém tirou acima de 50% na importância? Porque um número bom para importância, para esse teste, é a gente alcançar mais do que 50%, que é dedicar a maior parte do nosso tempo ao que de fato importa. Não faz sentido? Que é uma boa gestão do tempo, é onde a gente está focando em prioridades. Então, uma pessoa que tem, quando a gente atinge maior parte do tempo na importância, a gente está equilibrando bem as nossas atividades, a gente está investindo tempo no que é essencial para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Porque aqui na esfera da importância, ele não tem só trabalho, ele tem lazer, ele tem bem-estar, ele tem saúde. Então, esse é a nossa referência. Quando vocês olham para o resultado de vocês, se está muito baixo essa esfera, a gente precisa rever alguns pontos, porque a gente não está dedicando ao que de fato importa. Combinado? Então, a definição aqui é as características. Eu tenho atividade, eu faço coisas com tempo para ser feita, eu priorizo o meu bem-estar, então eu tenho metas profissionais, eu também estou cuidando da minha família, eu estou, né, nutrindo o meu relacionamento social, porque é importante a gente estar conversando com amigas, sair para tomar um café, fazer uma atividade ao ar livre. Isso faz parte da nossa saúde mental. E isso é super importante para a nossa vida. Resultados baixos. Então, eu estou falando os extremos dos resultados aqui para vocês se basearem e conseguir interpretar. Então, 50%, excelente. Qual que é o outro lado dessa esfera aí? É resultado muito baixo, 20%, abaixo de 20%. Então, quem tem menos de 20%, mostra que ela está dedicando pouco tempo ao que realmente importa. Isso pode indicar que está sobrecarregada. Então, assim, aqui não tem julgamento, aqui não tem melhor ou pior. Aqui tem uma avaliação do meu ponto atual. E eu vou corrigir isso, está tudo bem. Se alguém tiver com 10%, 12%, nossa, que maravilha, graças a Deus, agora eu já sei o que eu preciso fazer. Tá? Então, não se culpem, não é para nada disso. Vai ter épocas que a gente acontece isso mesmo, mas a maior boa notícia que eu vou dar para vocês hoje é que essa doença tem cura. Então, a gente vai focar agora na solução, porque a causa a gente já está descobrindo. Então, não tem problema. Então, quem tirou abaixo de 20% indica que está sobrecarregada com urgência. Provavelmente a sua urgência está alta, a gente vai chegar lá. Eu estou sobrecarregada com um monte de tarefa que não me leva a nada, que são as circunstâncias. De tarefa desnecessária, por que eu estou fazendo isso? Eu deixo de lado minhas metas, eu deixo de lado meus objetivos, eu estou deixando de lado a minha família, mas não é porque eu quero. Eu sou uma boa mãe, mas eu estou deixando de lado. Mas por que eu estou deixando de lado? Onde é que eu estou focando o meu tempo? Para onde eu estou olhando mais? Para onde eu estou olhando mais tempo? Esse é o ponto. Então, fechado aqui, esfera da importância. Eu vou ajudar vocês ainda nessa aula como definir o que é importante, tá? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas tudo que eu faço é importante, né?
defina 3 prioridades. Não, toda essa. Uma vez eu falei com uma mentorada minha, coloque aqui as prioridades. Aí ela definiu lá 20 para fazer no dia. Eu falei, não, escolhe 3 aí importantes. Não, mas todas são importantes. Eu tenho que fazer todas, né? Então, assim, até para definir isso, a gente tem que entender como que eu defino a importância. E eu vou ajudar vocês que vai dar uma clareza, eu espero, mas eu acredito que vai. Agora a gente vai falar a esfera da urgência. A esfera da urgência, eu estou fazendo coisas no curto prazo, eu estou fazendo coisas que venceram. Eu estou fazendo uma coisa hoje que era para ter feito semana passada, mês passado, ou ano passado, porque tem metas de Réveillon que a gente nunca realiza, ou que a gente está atrasado. Então, o urgente é o seguinte, ele é meio que o oposto do, né? Se eu tenho resultados elevados, acima de 50%, e aí prestem atenção nisso, resultados altos. Eu ainda consideraria 45% resultado alto, mas 50% por quê? Porque se o meu tempo ele é 100%, né, eu reparti ele numa pizza de 3 pedaços, de urgente, importante e circunstância, se a maior parte do meu tempo eu estou dedicando à urgência, eu tenho um problema aí. Por quê? Eu estou sempre apagando incêndio. E isso pode ser o quê? Falta de planejamento, excesso de procrastinação, que eu falei na aula passada, que a procrastinação não tem a ver com preguiça, desleixo, não é isso. Ela tem a ver com muitos outros fatores que a gente não tem como definir aqui agora e nem eu tenho como julgar, porque pode ser uma autocobrança. A gente pode procrastinar, igual a gente comentou aqui sobre a fuga, que é o quê? Eu estou tão sobrecarregada, eu estou tão miserável, estou tão, né, naquele lugar, que a única coisa que eu consigo fazer agora é fugir dessa vida real que eu estou vivendo. E aí eu fico no TikTok, fico nos stories, porque naquele momento ali eu me desligo. Então a procrastinação pode acontecer disso. Então, percebe que é um ciclo vicioso? Se eu não estou cuidando do que é importante, eu estou cuidando do que é urgente. Se eu estou cuidando do que é urgente, eu estou querendo fugir, porque eu posso estar procrastinando. E se eu estou procrastinando, eu nunca vou cuidar do que é importante, eu vou estar sempre cuidando do que é urgente. E aí é um ciclo que não termina nunca. Então, por isso que eu falo assim, a identificação disso hoje é uma dor que vai doer só agora. Só agora. Porque a gente está identificando a causa. E daqui para frente a gente vai tomar o remédio e vai sarar. Então, não se preocupem com isso. Então, no caso da urgência, a pessoa é como se fosse o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. As coisas vão acontecendo e eu vou reagindo. Eu não preparo, eu não tenho um plano. Entendeu? Amanhã um cliente chegou, eu vendi, mas se ele não chegou, eu não vendi. Eu não estou planejando aumentar a carteira de clientes, eu não estou planejando uma expansão, eu não estou planejando aumentar o meu salário, o meu prolabore, o meu faturamento. Eu não estou conseguindo fazer esse planejamento. Eu estou simplesmente reagindo ao que me acontece. Eu não estou planejando um tempo com meu filho, eu não estou planejando um tempo com as minhas amigas, eu não estou planejando aquele café que vai me trazer aquela reunião, aquele cliente. Eu não estou planejando, eu simplesmente estou reagindo. Então, isso acontece na esfera da urgência. E aí eu trabalho sempre sob pressão. Gente, a gente é ser humano. A gente fica na pilha. Você coloca um carro a 100 quilômetros por hora, 200, 300, sem dar um descanso para ele, ele seca, ele pifa. O motor para. E a gente também é assim. Se a gente ficar nessa linha, a gente tem uma hora que a gente trava. A gente pode ter burnout, estresse elevado, largar tudo, dar vontade de largar tudo, ou entrar em vícios maiores. É, álcool, eu estou sempre, né? Eu vou beber para esquecer, eu vou entrar na internet para esquecer. Por quê? É natural, é óbvio que isso vai acontecer. Porque eu estou num ciclo que eu não estou conseguindo sair dele, porque eu só estou fazendo coisa urgente, eu estou saturada, eu quero respirar. Mas o meu importante, que é importante, eu não estou fazendo. Então, e aí, no caso contrário, que é resultado baixo, menos de 20%, é maravilhoso. Por quê? Porque mostra que a pessoa tem um bom controle do seu tempo, mas aqui tem um sinalzinho vermelho aí.
Lembra que eu falei, quando eu falei numa mentorada, que falei, liste todas as tarefas, e ela falou, todas são urgentes, todas são importantes? Se eu estou com um resultado muito baixo, também pode indicar que eu estou ignorando tarefa que também é urgente. Porque pode acontecer. Às vezes a gente joga para o alto e não paga aquela conta. Esses dias aqui, cuidei de uma situação de um mentorado que ele não foi numa reunião de processo trabalhista, e olha, gente, eu vou até aproveitar aqui para falar para vocês, processo trabalhista, a conta vai até o cônjuge, vai no seu CPF. A dívida não pega a sua empresa, pega a sua geração. E aí ele não foi na audiência. E aí agora ele recebeu uma herança, e ele não pode receber essa herança enquanto ele não quitar, porque na hora que cair o dinheiro na conta dele, o dinheiro vai todo para essa dívida trabalhista. Só que a dívida trabalhista rolou. Como ele não foi, sentencia. E aí não tem jeito. Então é mais fácil ir e falar: ó, não tenho dinheiro, senhor juiz, não tenho nada, o que eu posso fazer? Ou então recorre e tal. Mas isso é um outro assunto que a gente pode até um dia fazer uma roda só para contar caso de processo, que eu adoro, não, né, gente? Eu detesto, mas é importante saber. Mas então, aí então, a Mônica tá rindo. Mas aí, ó, pode indicar que também se você está com um percentual muito baixo, pode ser também que você esteja ignorando coisas aí urgentes, porque já está surtando, o negócio já está. Então, só para ver, não é assim. Que ótimo, né? Não tem nada urgente, não. Só avalie, tá? Então, é isso, a esfera da urgência gera estresse, pressão, preocupação, procrastinação, eu aumentaria aqui. Requer atenção imediata e priorização. Óbvio, se eu não estou cuidando do que é importante, se eu não tenho planejamento, se eu estou fazendo só o que é urgente, que hora que eu vou sair disso? Eu não consigo fazer mais nada. Então, de fato, eu dou razão. Quando a gente fala, não tenho tempo para nada, eu estou maluca da vida, porque eu estou nessa esfera aqui, provavelmente. Agora a gente vai para a circunstância. A esfera da circunstância é tudo aquilo que é desnecessário. É a pergunta que eu faço: o que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo essas atividades? Então, se você está a maior parte do tempo nessa esfera, quer dizer que você está usando o seu tempo de uma maneira muito ruim. Você está desperdiçando tempo. Você está perdendo tempo com aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Simplesmente, se você não fizer essas atividades que você está fazendo, não vai fazer falta. Então, se você está a maior parte do tempo nessa esfera aqui, você pode ter certeza que se você eliminar, amanhã você vai ter metade do seu tempo livre para você fazer o que realmente importa. Então, são atividades que não são importantes, que não são urgentes, porque urgente também é né? Se é urgente, ela foi importante um dia, né? Mas o circunstância não agrega nada. E o que pode estar acontecendo aqui? E aí eu vou ajudar também, calma, tá? Não é só mesmo identificação do problema, mas o doutor está falando que tem cura, gente. Tudo tem cura, tá? Isso pode ser consequência de falta de foco, dificuldade em dizer não. Gente, isso é muito comum. Ai, vamos não sei aonde, vamos fazer esse curso, vamos ler esse livro, vamos fazer tal coisa. Aí você está dizendo sim para tudo, daqui a pouco você está fazendo várias coisas que não tem nada a ver. Então, dificuldade em dizer não e falta de clareza nos objetivos. Como assim? Eu não sei o que eu quero, né, na minha empresa, para onde eu quero, né? Quanto que eu quero aumentar? Eu preciso de mais clientes? Porque a gente fala que aumentou os custos, mas eu gosto de falar assim, tudo bem, aumentou os custos, está pagando mais imposto, a gente tem que reduzir os custos, mas a gente pode também aumentar o faturamento, né? De que forma que eu cubro isso? Eu reduzo o custo, mas também aumento o faturamento. Mas eu estou planejando isso, eu tenho clareza, então essa esfera aqui pode estar acontecendo isso. Eu não tenho muita clareza do que eu quero, eu não tenho muita clareza de onde eu quero chegar. Eu estou sem foco, eu estou sem objetivo. Então, eu não tenho clareza do que está sendo importante para a minha vida. E eu estou fazendo várias coisas sem saber. Então, isso aqui é o circunstancial, são tarefas desnecessárias.
Então, a definição é essa, não tem benefício significativo, pode ter um benefício momentâneo, né? Por exemplo, tarefa desnecessária, ficar no TikTok por horas vendo coisa que, por exemplo, igual eu falei, né? Eu vou falar de mim. Eu estou lá vendo processo jurídico. Eu sou advogada. Eu estou vivendo uma situação dessa. O que que eu estou fazendo aqui? Então é isso, sabe? Assim, a pergunta é essa. Impacto. Não alteram a vida se não forem realizadas. Ou seja, se eu não fizer isso, isso não vai mudar em nada na minha vida. Agora, se eu fizer, até muda, né, gente? Para pior, né? Porque aí, ó, o meu importante lá vai lá para baixo, porque o meu tempo é aquilo. O tempo eu não tenho como multiplicar, ele não reduz nem aumenta, ele é justo. Então, se eu estou dedicando mais tempo num lado, o outro com certeza vai diminuir. É uma conta, é uma lógica. Não tem como eu estar fazendo coisas desnecessárias sem prejudicar uma esfera que é importante, sem prejudicar um outro lado. Então, o passo aqui é atividades que podem ser eliminadas para otimizar o tempo. Ah, Shirley, mas que atividade que eu vou eliminar? Tudo é importante, estou com dificuldade de saber. Algumas a gente já sabe, né? Antes de eu chegar lá, eu vou passar aqui algumas combinações que podem ter acontecido. Mas, assim, mesmo que não tenha a combinação de vocês aqui, eu já falei os extremos, né? De cada uma, que aí dá para vocês entenderem. Aqui, ele cria uma interpretação, ele dá um nominho para essa combinação aqui. Então, por exemplo, se a sua esfera da urgente é maior, e depois, em segundo lugar, é a circunstancial, e em terceiro lugar, tá? O importante, ele brinca falando que o Christian Barbosa, que escreveu o livro Tríade do Tempo, ele desenvolveu esse teste, então eu inspirei nele, tá? Quando eu falo ele. Ele fala assim: essa aqui é a tríade do super-homem, da supermulher, né? Que é aquele que está sempre apagando incêndios, resolvendo crise, né? Para ele, para outras pessoas também, porque às vezes a gente se mete a resolver problema que nem é nosso. E a esfera da circunstância também é grande, porque quando ele foge da rotina estressante, porque se o urgente dele é alto, com certeza minha rotina é estressante. Se o seu urgente deu maior, eu já sei, eu já tenho aqui na minha bola de cristal, falo assim, você está com uma vida muito estressante. Então ele fala assim, nunca tem tempo para as coisas que realmente importam. Então esse é o personagem. Aqui ele fala, esse segunda esfera, esse segundo tipo aqui, está fazendo mais coisas desnecessárias. O segundo lugar é o urgente. E lá embaixo está o importante. Então, ele apelida de Homer Simpson, é aquele que vive de acordo com o que as outras pessoas decidem. Então, a sua vida está sendo decidida por outras pessoas. E isso eu posso falar, gente. Eu também já tive empresa e tal. No começo da empresa, quando a gente contrata profissionais que vão ajudar a gente mistura as coisas, a gente tem um sentimento de gratidão, porque aquela pessoa está ajudando a gente, eu estou vendendo, tal, não sei o quê, e muitas vezes eu não sei aquelas tarefas, porque se eu contrato um gerente de vendas, de repente eu não sou boa em vendas, aí a pessoa é boa em vendas, eu deixo tudo na mão dele. Então, eu não tenho clareza do que ele precisa fazer, eu não delego para ele, eu não sei o que ele precisa fazer, então as decisões estão através dele. E aí eu vou cuidando do que é circunstancial. Eu vou meio que fazendo umas coisinhas aqui que não me interessa muito, porque eu tô delegando a responsabilidade, a clareza, os objetivos para uma outra pessoa. Então, geralmente aqui, o que que acontece? Como eu estou só deixando a vida me levar, as pessoas estão decidindo por mim, eu estou fugindo da realidade, eu não tenho objetivo, então eu não sei o que que eu preciso fazer hoje direito e tal. O que que acontece? Geralmente eu não tenho sonhos. Ou então eu até penso em alguma coisa, mas eu já coloco na minha cabeça assim, eu não vou conseguir. E aí eu não me permito sonhar, porque quando eu não me permito sonhar, eu não consigo planejar, eu não consigo visualizar uma realização. Então eu nem tento. Então, é aqui, é o comodista, né? Tá cômodo, é minha zona de conforto, é a soneca que eu deixo mais um pouco, é a academia que eu tenho preguiça de ir.
porque eu estou ali, naquela zona de conforto. Só que a zona de conforto, ela é uma armadilha. É gostoso a zona de conforto, mas a gente tem que estar confortável na esfera da importância. Quando você estiver na esfera da importância, você também vai estar numa zona de conforto. Só que uma zona de conforto muito mais gostosa, não é essa de fuga. Então, aqui não tem sonhos, os sonhos são impossíveis, aí eu nem sonho, né? Que é o mesmo de não ter e nunca lutam por eles, vivem na roda do mais fácil e são coadjuvantes da sua própria peça, ou seja, você não é o protagonista da sua vida, você está vivendo a vida de outras pessoas, mas não a sua, não os seus sonhos. E aí vem aqui o equilibrista, que ele é meio que meio a meio, 30%, né? Tá ali. Ainda o importante é um pouquinho menor, então eu tô 30-30, né? Tô equilibrando, só que 35, 40 em um e 20 e poucos no importante. Então tá próximo, mas ainda estou na urgente e na circunstancial. Então, não consegue dizer não, tem pouco tempo ou nenhum hábito de planejamento, ele assimila todas as coisas que aparecem né? Ele consegue dar conta das coisas que aparecem de última hora. São pessoas que estão sempre ocupadas e, mesmo assim, aceita novas tarefas. E é uma fuga para evitar a responsabilidade de fazer as próprias escolhas. Então, assim, não sou preguiçosa, acordo cedo, durmo tarde, mas estou sempre ocupada. Só que o que é importante eu estou deixando de lado. É uma forma de fugir para fazer o que é importante. E eu vou me ocupando. E isso acontece também comigo. Eu estava passando por uma fase complicada na empresa, tal. Eu me pegava fazendo tudo, menos coisas da empresa. Eu ia arrumar a cozinha, eu ia lavar roupa, eu ia fazer não sei o quê, eu arrumava o armário, tirava a roupa, organizei tudo. Por quê? Eu até conseguia fazer as coisas, mas eu estava dando conta só das coisas do dia a dia, porque estava tão desgastante esse período, que eu estava me dedicando só às... Estava equilibrado, digamos assim. Estava cuidando de tudo um pouco, mas era uma forma de fugir. Então, esse aqui é a explicação do resultado que vocês tiveram com o teste de vocês. Está fazendo sentido até aqui? Está todo mundo tristinho, felizinho? Pra mim tá super. Já tô chocada com os resultados, mas tô acompanhando aqui. Você chegou a fazer esse teste, mas você não tinha essa explicação, né? Eu fiz, mas aí eu fiquei, eu até dando contexto, né, que eu tô fazendo teste, porque ela me mostrou esse teste. E eu fiz, mas eu falei, o que é, tá? Essa esfera circunstancial. No final, eu estou 40%. Desnecessário. É aquilo que Fiquei não, até assustada. né? E aí, o que que eu vou passar para vocês? Agora, a parte boa, tá? A tomada de consciência. Então, esse ponto A aqui é onde cada uma de nós estamos. É a situação atual da gestão do tempo. Então, a gente vai fazer o quê? Antes de falar do processo. Como eu defino o que é importante para mim? Então, estou aqui no A, quero chegar no B. O como a gente vai aprender hoje. Então, passar algumas ferramentas, algumas formas da gente classificar aí as atividades, sem culpa. Então, até vou dar uma pincelada aqui, que não é o tema de hoje, mas eu sei que muitas vezes a gente sente culpa por não estar com o filho. Está no trabalho pensando no filho, principalmente quando a gente tem filho pequeno. A gente tem que reverter isso. Quando a gente muda para as atividades importantes, você vai conseguir ter mais leveza, porque você vai ter total clareza de que quando você estiver trabalhando, você vai ter até a tranquilidade que você está fazendo isso pelo seu filho, pela sua família, e isso vai ser um exemplo também. Então, quando você dedica o importante, mesmo quando você está trabalhando, você fica em paz, porque você sabe que dentro daquele importante a sua família também está. E quando você estiver com seu filho, mesmo que seja uma horinha por dia, vai ser de qualidade. E isso vai te dar uma leveza. Então, quando a gente define as atividades, a gente vai tirando as culpas também. Porque você fala, não, eu sei por que que eu estou fazendo isso. Eu tenho um foco.
Vai ter época que o trabalho vai ser maior, vai ter época que não. Mas quando a gente foca no que é importante, fica mais fácil. A gente não tem culpa. E aí a gente vai para onde? Para o ponto B, que é onde a gente quer estar. Então, é o alcance do estado desejado. E aí, aqui é uma pergunta chave para a gente poder começar a entrar nas ferramentas. Vocês, quais são os seus pilares de valor? Então, uma das coisas que eu faço, que vai me ajudar também a definir o que é importante, eu tenho assim, o que que é importante para mim? Tá? Então, é legal a gente definir hoje aqui 3 a 5 pilares no máximo, tá? E eu vou dar alguns exemplos aqui. Família, para mim, é um pilar de valor. O trabalho, a minha carreira, é um pilar de valor. O meu lazer é um pilar de valor. Eu prezo muito por isso, porque, afinal de contas, para que que a gente trabalha tanto, né? Eu gosto de viajar, eu gosto de viver a experiência. E saúde é um pilar de valor, porque eu quero viver muito, mas eu quero viver bem. Eu quero viver ativa, eu quero viver lúcida, eu quero poder continuar caminhando, eu não quero ter dificuldades para caminhar. Então, eu quero estar bem com a minha saúde. Então, para mim aqui, eu defini 4 pilares de valor. E aí eu quero que vocês rabisquem aí também quais são os pilares de valor. O que que importa? Porque é isso que a gente vai trabalhar. É o que importa. O que que importa nessa vida? E aí a gente começa com os pilares. E aí cada um vai ter o seu. Cada um vai ter seu pilar. E aí eu quero que vocês reflitam sobre esses pilares e definam 3 a 5 pilares. E aí uma dica que eu já vou dar, para você reduzir o que é circunstancial, você vai fazer 3 perguntinhas. Essa atividade está alinhada com um dos meus pilares? Que é aquela pergunta que eu falei do processo que eu fico vendo. Está alinhado com um dos meus pilares? Se sim, como que ela contribui com esse pilar? E se não, por que que eu estou fazendo? É simples assim. Eu tenho meus pilares, isso que eu estou fazendo está alinhado com algum? Esse curso que eu estou participando está alinhado com o pilar? Tá, porque esse curso aqui está me capacitando por causa da minha empresa, que eu quero aumentar vendas, eu estou fazendo curso de vendas porque eu vou aplicar amanhã o que eu estou aprendendo hoje na minha empresa. Tem um propósito aí. Porque se for para eu assistir um curso e não aplicar ele no outro dia e aquilo não gerar um resultado para mim, por que que eu estou fazendo? Então, de repente, eu estou lendo um livro. Estou com tempo para ler livro? Esse livro está alinhado? Pode falar. Não, até uma dúvida barra comentário, Chile. Isso pode servir até dentro da empresa, né? Olhando para o profissional. Então, por exemplo, eu na minha empresa tenho tais pilares que eu quero que eu quero atingir. E aí isso pode ajudar você a guiar suas prioridades na empresa. Perfeita colocação, Lina. É perfeito. A gente trabalha profissional e pessoal, e essas perguntas, elas devem estar alinhadas. E é legal isso, porque na empresa a gente fala de valores, missão, visão, e às vezes a gente imprime, coloca na parede, ou então até faz quando a gente abre a empresa e esquece. E quando, na verdade, esses valores, essa visão e essa missão, ela está alinhada a esses pilares que você falou. E todos os colaboradores têm que estar alinhados com isso também. Porque na hora que eles tiverem que tomar uma decisão autônoma, porque eles têm que saber tomar agir em algum momento quando você não estiver lá. Ele vai agir de acordo com esses pilares. Está alinhado com os pilares da minha empresa? Essa atividade que eu estou fazendo está alinhada? Porque você falou uma coisa muito. Foi ótimo você ter lembrado disso, porque às vezes a gente tem metas que nem sempre aumenta de faturamento. Tem empresa que tem uma meta esse ano de clima organizacional. Gente, eu estou tendo muita gente que está pedindo demissão, as pessoas estão saindo da minha empresa, eu preciso reter esses talentos. A meta desse ano é reter talento. E aí eu vou estar com um pilar diferente do pilar que eu estive, sei lá, há 3 anos, que era a época de
chicotear mesmo, e eu quero vender, e eu quero faturar e tal, eu estou com outros valores, com outros pilares. E aí, quando a gente define bem esses pilares também na nossa empresa, a gente também consegue alcançar nossas metas, porque todas as ações estão alinhadas. Senão, um funcionário vem para cá, o outro vai para lá, o outro vai para cá, chega no final do mês, qual que era o meu objetivo? Né? Então, perfeito lembrete. É isso, gente. Essas perguntas, elas servem para a nossa vida. Isso que eu estou fazendo. Então, ó, família, saúde, lazer, trabalho. Isso aqui está alinhado ao meu trabalho? Tá, vou fazer. Se não tiver, por que que eu estou fazendo? É uma pergunta assim. Então, definimos aí pilares de valor, certo? Agora, a gente vai para mais uma atividade. Eu quero pedir para vocês listarem aí. Eu vou pedir para vocês fazerem assim, ó. Pega um papel. Acho que não vai dar para ver. Deu? Vocês vão colocar um papel e vão colocar uma, duas, três, quatro. Coloca aí umas 5 colunas, tá? Se der tempo, eu vou falar de todas, mas a primeira coluna, vocês vão colocar todas as tarefas que vocês fazem. Assim, eu não vou lembrar agora, não tem problema, porque amanhã vocês vão poder sentar e repassar isso aqui, só para a gente poder ilustrar aqui uma atividade aqui hoje, tá? Coloque tarefas aí, suas atividades diárias. Levo o filho na escola, pago, faço pagamento. Coloca aí as suas atividades. Coloca aí umas 10, deve ter umas 100, né? Mas põe aí uma, para a gente ilustrar aqui. E aí vocês podem colocar as atividades profissionais e as pessoais. Levo o filho na escola, vou para academia, estou lendo livro, leio livro, coloca tudo. Fico no Instagram, isso é atividade. Tudo que você faz de ação ocupa o tempo de alguma forma. Que bonitinha. Quem foi que pegou o papelzinho? Foi lá pegar o papelzinho. Prontinho? Agora a gente vai classificar conforme os pilares de valor, tá bom? Então, vocês vão colocar na segunda coluna, assim, eu estou com essas atividades, sim ou não, tá? Essa tarefa, ela tem a ver com um dos meus pilares? Se não, marca não. E aí, esse não aí já é um indício de que pode ser uma tarefa de circunstâncias, tá? Que é uma tarefa desnecessária, tá bom? Já estamos terminando. Porque isso aqui que eu estou fazendo com vocês é o que vocês vão fazer em casa na semana, tá? Só estou ensinando a atividade de casa. Então, vocês listaram a tarefa, na coluna do lado vocês vão colocar os pilares de valor. Se não der tempo de listar tudo, coloca só o significado em cima para depois vocês completarem. Aí, a gente vai usar essa matriz aqui, que o nome parece um palavrão, que é a Eisenhower, mas eu vou pedir para vocês printarem a tela para vocês terem em casa, que é
é isso aqui, essa matriz aqui, ó. Como priorizar minhas atividades. Isso aqui vai dar um norte muito, muito bom para vocês entenderem o que que é urgente e importante, o que que é importante e não urgente. Isso aqui vai ajudar muito na hora de vocês definirem aquilo que eu falei. Tudo é importante? De repente, não. De repente, eu estou fazendo coisa que eu estou achando que é importante, mas não é. E aí tem isso aqui, ó. Então, a gente vai colocar, classificar em fazer, o que que eu preciso fazer, o que que é planejar, o que que é delegar e o que que eu vou eliminar. Tirar o print daqui? Deu certo? Vou voltar para cá. Então, você vai fazer essa lista, classificou em pilares de valor, que isso vai ajudar a te dar um norte, vai usar a matriz também para ajudar a classificar, e aí vocês vão fazer uma reflexão, porque aquelas tarefas que caíram na categoria circunstancial, que na matriz de Eisenhower, ela é urgente e não urgente e não importante, tá vendo? Tem um grande indício aí para você eliminar. Vai ser fácil? Acho que não, mas vai ser um começo, tá? Elimina uma. Então, aqui quais atividades podem ser eliminadas da minha rotina, quais podem ser delegadas ou reduzidas, e o que poderia ser reorganizado para sobrar mais tempo para minha atividade importante. E aí a gente vai usar essa matriz aqui para definir. E aí o plano de ação vai ser o quê? Eu vou eliminar, então você vai definir aqui de lição de casa, tá? A partir de amanhã, quarta-feira. Ah, mas amanhã não é segunda, segunda que a gente começa as coisas. Não, quarta-feira. Eliminar. Você vai definir pelo menos uma dessas atividades que você anda fazendo, que você classificou como circunstancial e vai eliminar. Porque se você falar assim, ah, vou eliminar todas, aí depois você não consegue, vai ser ruim, porque aí você vai desistir de tudo, todo o processo. Você não vai conseguir prosseguir, porque o nosso cérebro funciona com recompensa. Então, você tem que escolher uma e eliminar para ele entender, olha, tá dando certo, tá? Então, vamos combinar aqui. E aí, o segundo, você vai fazer um programa de tarefas importantes. Você vai escolher pelo menos 2 atividades importantes que não são urgentes para agendar nos próximos dias. Você vai criar essa rotina. Então, você vê, eu não estou fazendo nada que vai ser puxado para vocês, não. Isso é um começo, tá? Não queiram subir a montanha dando um salto só. A gente tem que comprar a bota, fazer um treinamento, fazer um trabalho de físico, para a gente poder conseguir subir aquela montanha lá. Então, é um passinho de cada vez. Porque o maior problema nosso é, às vezes, a gente tentar fazer umas coisas que desafiam muito e a gente não consegue, e aí a gente já desiste, porque o nosso cérebro já entende que você não vai conseguir. E foco nas tarefas urgentes, que eu sei que tem, não tem como eliminar, se eu não planejei, se eu não cuidei do importante, hoje ela virou urgente. E aí você vai definir como que você vai lidar com as tarefas urgentes, sem perder o controle das importantes. E evitar que a urgência domine a sua rotina. Então, você vai definir o que é urgente, vai tirar da reta, mas sem deixar de fazer essas tarefas importantes aqui que você já definiu. E aí, o que eu vou combinar com vocês nos próximos dias? Vocês vão identificar as tarefas essenciais e delegar o restante. Ah, mas eu não tenho funcionário. Eu tenho uma mãe, eu tenho um marido, eu tenho uma amiga, alguém que possa ficar com meu filho, uma escolinha daquelas 4 horas que, de repente, meu filho fica lá. O que que eu posso delegar? Porque a gente tem também uma dádiva de querer fazer tudo é do meu jeito, só eu que sei lavar a louça, só eu que sei arrumar a casa, então vamos desapegar isso aí também, tá? Delegar também é desapego, mas isso não é nessa aula. Mas eu quero que vocês façam esse exercício. Vocês vão planejar, vocês vão criar uma rotina estruturada. Então, dentro dessas atividades, eu quero que vocês coloquem blocos de tempo. Eu vou fazer isso qual dia da semana, que aí é a outra coluna, dia da semana e o bloco de tempo. Então, dentro das atividades que eu listei, eu classifiquei, aquilo que eu vou eliminar, eu já vou riscar e vou ver se eu consigo eliminar.
que é aquele lá, vai riscar pelo menos uma. Você coloca aqui quais os dias da semana que você faz essa atividade, e você vai colocar se você vai fazer de manhã, à tarde ou à noite. Você vai definir no bloco do tempo. E você vai colocar tempo. Essa aqui eu vou levar 1 hora, essa aqui eu vou levar 2 horas. Você vai encaixar no seu tempo. Você vai incluir também atividades de autocuidado na sua agenda. Aí vocês vão ver, meditar, ouvir uma música, relaxar, um autocuidado. Vocês vão identificar, vão observar na rotina de vocês quais são as atividades repetitivas. Eu estou sempre fazendo isso, todo dia eu faço isso. Ou então, se eu tenho que contratar, é sempre isso, todo mês eu faço essa atividade. É uma atividade repetitiva. E você vai identificar o processo. Como é que foi que eu fiz da última vez? Funcionou? Funcionou. Como eu posso melhorar? Como é que eu fiz da última vez? Funcionou? Não funcionou? O que que eu posso fazer diferente? Eu vou escrever esse processo, porque assim você consegue delegar. Enquanto você não conseguir identificar o que que é repetitivo e não criar um processo, fica muito difícil delegar de fato. Então, você vai começar a identificar. E, por fim, não menos importante, aprender a dizer não. Então, a gente vai, nesse mês, que ainda não acabou, eu vou dizer pelo menos um nãozinho de uma coisa que eu não quero fazer, e que se eu fosse a Shirley de hoje, de ontem, de alguns minutos atrás, eu aceitaria, mas que agora eu já estou começando a entender quais são os meus pilares de valor e o que vai fazer sentido ou não, e vou dizer pelo menos um não, tá? Um nãozinho. E aí é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não quero extrapolar o tempo. Estou aqui combinando com o estímulo, aí por isso que é muito importante o feedback de vocês, para gente, para saber se faz sentido para vocês a gente ter mais 3 aulas, mais 2 aulas, né? A terceira e a quarta, porque não tem como, né, em 1 hora de aula, ter uma prática que a gente absorva se a gente não fizer o exercício. Então, a gente fazendo próximas aulas, a gente consegue voltar. Eu quero que vocês voltem com essa experiência que vocês tiveram. A gente vai falar um pouco mais sobre a importância de delegar e como criar os processos, a questão da culpa e do perfeccionismo, que a gente vai desapegar, como a gente pode desenhar processos na empresa, e na última aula seria o fechamento de 2024 com uma atividade muito inspiradora, que vai ser emocionante e vai ser para o que vocês vão fazer em 2025. É uma atividade que vocês vão amar e ela é surpreendente. E eu quero também criar essa rede de apoio para vocês conseguirem dar exemplos do que funcionou, do que não funcionou, para as outras também pegarem como exemplo, porque é importante a gente ter essa rede de apoio. Não é só a gente que está sofrendo, outras pessoas passaram por isso e podem ter soluções para nos ajudar. E essa inspiração final de que há possibilidade que hoje a gente identificou algumas causas e eu sei agora o que que eu posso fazer para aumentar o meu tempo e ter mais leveza na minha rotina. É isso, gente. Queria saber o que que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida, se querem falar um pouquinho, está aberto aqui para vocês. Shirley, parabéns, que aula fantástica. Todas nós, cada uma na sua rotina, né? Todo mundo sabe aí do seu dia a dia, empreender e ser mulher é uma somatória difícil, mas que é importante buscarmos o equilíbrio e adorei. Não participei da primeira aula, mas certamente vou assisti-la e ansiosa pelas próximas, com certeza. Obrigada, Muitíssimo Patrícia. obrigada. Obrigada, gente. Ó, faz a listinha lá. Não, eu já estou perdida aqui, já anotei tanta coisa. Preciso de um quadro mesmo para poder colocar tudo e falar, opa, vamos lá, por onde eu começo aqui? Pelas listas e pelos pilares de valor. Isso aqui tá É isso aí, anotado. é isso mesmo, Tem querida, é muita isso mesmo. cobrança, tá, Patrícia? Exatamente. Tenho tentado ser mais leve comigo mesmo recentemente, de alguns anos para cá, e acho que tem valido muito a pena, mas mesmo assim, É, existe uma necessidade cada dia maior da nossa gestão de tempo, né? é. Uma sugestão é, a gente se cobra. Então, se for para cobrar, cobre pelo menos o primeiro, um passinho.
É, isso Eu mesmo. vou me cobrar um passo pequeno. Não cobre É um isso passo, mesmo. É, não vai deixar de cobrar. isso mesmo, querida, isso mesmo. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Patrícia, pelo seu depoimento. Obrigada, Shirley. Gente, eu tô assim, Obrigada, sem querida. Foi palavras. maravilhoso. Foi maravilhoso. Assim, acho que quando eu combinei, quando eu e a Shirley, a gente falou de trazer essa parte prática, eu não imaginava que ia ser tão legal e ser tão efetivo, assim. Então, por isso, como a Shirley falou, né? O plano é trazer mais 2 mentorias aí de prática, dessa parte inspiracional para 2025, que vai ser muito legal. Então, falem lá no grupo o que vocês querem ver nessas próximas mentorias. Respondam, a gente mandou lá um forms, né, para vocês darem uma nota de 1 a 10, leva 5 segundinhos, só que a gente consegue sempre medir e tá melhorando aqui as mentorias. E aí, falando muito rápido, a Shirley tinha comentado no começo de eu dar meu depoimento, né? E aí, na última mentoria, eu assisti a parte teórica, e aí foi, vou tentar colocar aqui, né? Ela tinha mostrado essa matriz do Eisenhower, tentei organizar, aí eu mostrei pra ela como ficou. Ficou assim, um caos de tanta tarefa, que era tanta coisa numa tela só que não conseguia nem ver. Falei, Shirley, mas eu não tô entendendo como que faz essa prática. E aí, essa mentoria esclareceu muito. Então, obrigada, Shirley, de coração, por estar sempre aqui com a gente, ajudando. E conta pra gente, Mônica, agora o que que você achou. Foi muito, muito produtiva mesmo essa aula, excelente, né? E quero agradecer a Sheila, né, por ter dedicado esse tempo, de ter usado tão bem o tempo dela para preparar essa aula com carinho para todas nós, né? É algo que mexe mesmo com as nossas emoções, né? Porque ela fala várias coisas aí que fazem a gente refletir no modo como nós estamos levando a vida, né? E também é muito importante esse consolo que ela deu para a gente aí, da gente também fazer essa análise, mas sem culpa, né? Porque senão a pessoa pensa até em desistir, né? E não é esse o caso, né? É consertar a situação para poder a gente conseguir organizar a nossa vida melhor. E muito obrigada, Estímulo, também, né? Por ter feito tudo isso, né? A gente fica aqui pensando como compartilhar com as outras, né? Com as amigas, mais essas informações, né? Quão valioso tudo isso é. Obrigada a todos. Obrigada, Obrigada, gente. Para mim é Mônica. super valioso esse momento aqui. De fato, está alinhado com um dos meus pilares de valor. Esse propósito aí, que já passei por isso e eu quero poder compartilhar também. Ainda continuo com esses problemas, né? A gente está em evolução, então essa questão da culpa é interessante a gente tirar mesmo e cuidar de um passinho de cada vez. A gente, nossa, que situação horrível, olha só, tá vendo? Eu não tenho jeito. Não. Que bom que agora eu já sei. Agora eu sei em que situação eu estou e como que eu vou consertar isso. O importante é isso, né? Amanhã vai ter um outro problema, mas eu vou identificar a causa, e vou resolver, e assim vai. Então, é essa a intenção aqui hoje, de dar um pouquinho mais de clareza, e é um processo, não vai ser numa aula, não vai ser em duas, mas vai ser no dia a dia. Amanhã vocês vão listar mais tarefas, daqui a pouco vocês vão estar fazendo automático e conseguindo alinhar. E escolher também as companhias, porque isso tem a ver até com as companhias que a gente anda, com os relacionamentos que a gente tem, e aí a gente vai para outras esferas emocionais, sentimentais, de situações que a gente às vezes fica presa, achando que aquilo ali vai fazer bem para a gente, e não faz. Então, é um exercício também de autoestima, de alto valor também, sabe? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Também o feedback de vocês também dos pontos de melhoria também são muito importantes, porque só assim também a gente consegue evoluir. Eu quero que vocês contem comigo. No começo no primeiro slide eu coloquei lá a minha rede social, então é Shirley Morelli. Se colocar no Google vai achar também meu YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que é o Empreenda com Shirley, meu Instagram é @Shirley Morelli. Então, eu estou à disposição para a gente poder trocar, para fazer outros encontros, outras rodas de conversa com o tempo também, com uma trilha que a gente possa compartilhar e dividir mais o conteúdo aí. Obrigada, Shirley. Acho que é isso. Do nosso time só tenho a agradecer muito o seu tempo. Obrigada a todos vocês também, empreendedoras, que na correria conseguiram tirar um tempinho para estar aqui com É, a gente.